Olá, eu sou o Dr. Fabiano Novaes e esse é o nosso canal em Saúde da Mulher. Eu vou falar um pouco para vocês hoje de uma coisa que acontece, que é muito triste, mas que ocorre ocasionalmente, e aí vocês vão entender o que é o aborto espontâneo. Bom, o aborto, o que é o aborto? O aborto é quando acontece a perda da gestação com menos de 20 semanas de gravidez. Ou seja, menos de 5 meses de gravidez. Quando a mulher perde, né, a sua gravidez, acontece uma saída ali do concepto antes das 20 semanas, a gente chama isso de aborto. E um aborto espontâneo é aquele aborto que não foi provocado, ou seja, a mulher não tomou um remédio, um chá abortivo, um Cytotec, um remédio para abortar. Aconteceu naturalmente um sangramento, acontece ali por volta de 11, 12 semanas, 7 semanas, isso chama aborto espontâneo. E o que pode causar um aborto espontâneo? Bom, um aborto espontâneo normalmente é um problema genético, ou seja, na hora ali do cromossomo masculino e do cromossomo feminino se unirem para formar essa nova vida, acontece um erro, uma deleção genética, ou seja, um dos cromossomos ele não consegue parear direitinho, a pessoa fica com trissomia do 18, trissomia do 16, então assim, acontecem alterações no número de cromossomos que são incompatíveis com a vida, ou seja, é uma malformação tão grave em que não acontece a formação correta do embrião, da criança ali, né, do feto, e aí o organismo, sabiamente, ele aborta para não ter problemas maiores com essa criança que não tem condições de sobreviver. Então, esse aborto espontâneo, a grande maioria das causas é genética, um problema de trissomia, normalmente trissomia do 18, que são um defeito desse pareamento de cromossomos, e acontece que são incompatíveis com a vida, ou seja, a criança não ia sobreviver. Então assim, a gente às vezes se culpa, a mulher se culpa muito. Ah, será que eu fiz um esforço, eu passei uma raiva, aí aconteceu um aborto? Então normalmente acontece isso. Porém, existem alguns probleminhas genéticos em que a mulher tem, em que ela acontece perdas repetitivas. Ou seja, ela tem um aborto, aí depois uma outra concepção, ela normalmente aborta. Esse aborto de repetição, ele tem uma causa, e essa causa normalmente são problemas de trombose em microvasos, ou seja, no processo ali em que o feto ele entra no útero, se fixa no útero, e acontece a formação da placenta. Então aqueles vasos ali em que o sangue da mãe passa para o feto, acontece trombose, ou seja, pequenos entupimentos. E por que isso? Normalmente isso são problemas de anticorpos antifosfolípidos, ou seja, síndrome dos anticorpos antifosfolípidos. Essa síndrome era caracterizada por trombofilia, ou seja, aumento de tromboses, ou seja, desses entupimentos dessas pequenas artérias. Então, o concepto não consegue crescer porque ele não consegue tirar da mãe ali a nutrição que vai dar vida para ele, porque o feto ele é muito dependente da placenta, né? A placenta que vai retirar do sangue da mãe os nutrientes para que a criança cresça dentro da barriga. Então, se a mulher teve um aborto somente não, mas se ela teve 2, 3, 4 abortos, ela tem de pesquisar essas trombofilias. Então, a síndrome dos anticorpos antifosfolípides, ela tem de ser pesquisada através de exame de sangue mesmo. São exames, converse com o seu ginecologista que ele vai indicar para você os tipos de exame. Então, se você teve perda de 2, 3 gravidezes, converse com o seu ginecologista para ele poder avaliar se você não tem essa síndrome dos anticorpos antifosfolípides. Tem tratamento? Tem tratamento. Esse tratamento normalmente é com heparina. Heparina é um anticoagulante, ou seja, a mulher que tem esse problema, essa síndrome dos anticorpos antifosfolípides, que tem essa tendência a ter abortos de repetição, ela vai ter que usar essa heparina durante sua gravidez, ou seja, é uma injeção, né, subcutânea desse medicamento chamado heparina, em que ela vai diminuir a chance dessas tromboses e a criança vai poder crescer. Eu tive um caso de uma paciente que me procurou no consultório, ela tinha tido 3 abortos.
Ela veio muito preocupada porque ela já estava numa idade, mais de 35 anos, com medo de não poder ter filhos. E aí eu pesquisei, eu pedi esses exames e veio essa alteração dos anticorpos antifosfolípides. A gente iniciou um tratamento com Clexane, né, que é uma heparina de baixo peso molecular que é usada nesses casos. Então ela teve a gravidez toda tomando essa injeção e conseguiu ter o filho a termo e graças a Deus ela está bem, a criança também. Então, aborto normalmente é problema genético ali na formação da criança. E um aborto de repetição pode ser alguma síndrome, e essa síndrome ela tem de ser pesquisada e tratada antes de você chegar ali em 2, 3 meses de gravidez, tá ok? Fica a dica para vocês e até o nosso próximo vídeo.